Meus irmãos, essa é uma passagem forte, né? Jesus teve que usar uma parábola, inclusive, para esclarecer o que estava acontecendo naquele momento ali em Jerusalém, né? Alguns homens tinham sido mortos, né? E Pilatos estava misturando o sangue dele no templo com os sangues dos sacrifícios dos animais, né? E vocês imaginam o que estava subindo diante de Deus ali, né? Nesses sacrifícios mal feitos, né? Pessoas não estavam atentando para sacrifícios mal feitos. E o povo estava achando o seguinte: aqueles 18 galileus que morreram na torre de Siloé, ele deve ser culpado de alguma coisa, Deus castigou eles, né? Deus colocou juiz ali, eles morreram. Jesus veio e esclareceu que nada disso, vocês estão achando que vocês são mais puros que os que morreram lá no acidente nas mãos de Pilatos, né? E aí Jesus veio com a parábola, né? Tinha um certo homem passando por uma figueira que não dava fruto. Então, durante 3 anos, que era o tempo do ministério de Jesus, ele estava passando por Jerusalém, pregando a palavra, e ninguém deu ouvidos, né? O povo não deu ouvidos. Então Jesus falou assim: olha, por 3 anos pregando a palavra aqui, ninguém me dá ouvidos, corta a figueira, vamos cortar. E aí pediram mais um tempo para a figueira. Aí veio a igreja veio e pregou mais um tempo em Jerusalém, e eles também não deram ouvidos. Aí Jerusalém caiu. Que isso sirva, meus irmãos, para nós meditarmos os momentos que a gente passa aqui como nação. Essa figueira que foi cortada aqui é a nação de Jerusalém, né? A nação de Israel ali, né? Foi cortada. Então, o que a gente passa hoje em dia, eu tento sempre trazer para os irmãos, a gente fica preocupado com política, a igreja tem que exercer o papel dela. Se a igreja não exercer o papel dela, é cortada. A gente é cortado, vai sofrer na mão de governantes ruins, como ele sofreu na mão de Pilatos aqui, ó. Pilatos estava misturando sangue de justos, né, lá no sacrifício, né, dentro do templo. Então a gente fica dando, como quem diz, né, dando autorização para o diabo agir no nosso país, pela nossa falta de iniciativa no mundo espiritual. Amém, meus irmãos? Com essa palavra os irmãos meditam essa semana, eu achei bastante pertinente, amém? Vamos orar entregando esse culto nas mãos do nosso Pai. Deus querido, Deus amado, obrigado em primeiro lugar pela Tua presença em nosso meio, obrigado pela Tua palavra que está sempre sendo revelada a nós todos os dias, basta que nós a busquemos, meu Pai. Estamos aqui nessa noite para louvar e engrandecer o Teu nome, buscar a Tua presença, buscar algo demais que só o Senhor pode nos entregar, ninguém mais pode entregar nada que nos complete, ó Pai, é só o Senhor, meu Deus. Nós precisamos da Tua presença, precisamos da Tua palavra, do Teu carinho, do Teu amor, da Tua misericórdia, Pai, da Tua exortação, Pai, tudo que vem do Senhor é bom. A Tua palavra já nos diz isso, tudo que vem do Senhor é bom. Este mundo precisa do Senhor e precisa que nós entreguemos a palavra a este mundo. Pai, que nessa noite possamos aprender mais do Senhor, só possa aceitar os nossos louvores, a nossa adoração, aceite as nossas ofertas em Cristo Jesus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, e que ninguém saia daqui sem salvação, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, convido você a adorar o Senhor comigo. Aleluia. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em Ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, Teu nome sobre todos, e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre.
aquele que é livre e leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção, cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. O teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os nomes e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os nomes e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. O teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu
O vento balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio deste vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. O Mestre vem me ajudar. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Ó Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Jesus, neste nome toda língua confessará. Jesus, os céus e terra se prostram pra te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou pra nós. Até o vento se cala pra ouvir tua voz. Posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, ó Mestre, vem me ajudar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu já tenho fé
sondaste o bravo mar. Sim, eu, mestre, vem, mestre, vem. Só tu podes acalmar a tempestade com apenas uma palavra que sai da sua boca. A tempestade tem que se acalmar, o vento forte tem que se acalmar, o relâmpago tem que parar. A tempestade dentro da casa dela vai ter que se acalmar. Apenas com uma palavra, apenas com uma palavra, apenas com uma palavra que sai da boca do mestre. Oh, 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 oh. Aleluia. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser. Tua bondade me seguirá, seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és todo fôlego, eu cantarei
bondade de Deus. Aleluia, aleluia. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça e nele o meu prazer está. Eu sou digno de desatar as suas sandálias e nele a minha vida está. Um caminho com a certeza que ele virá. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, é ele. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça e dele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias e dele a minha vida está. E eu caminho com a certeza que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é ele, por ele que eu estou perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. E é ele, por ele que eu estou gastando.
torno dos meus dias, e é Ele. Perdendo tudo, dono dos meus dias, e Ele virá, soberano em poder, e o governo está nele. Ele virá. Tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua, vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Um dos teus planos podem se frustrar, não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Oh, 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 oh. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. Não temas, filho meu, não temas, filho meu. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo no teu coração, está causando dúvida, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu,
sou eu, dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te, mas se Deus, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem ouvir, me conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar.
precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma espera. És o dom de Deus, com gemidos que palavras não podem explicar. Eu elevo, ó Pai, as minhas intercessões quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações. Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos veem como um sinal que tu estás neste lugar. Oh Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem. Logo as lágrimas como um sinal que tu estás neste lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, perdoa-me, porque às vezes não consigo nem. Logo
Como um sinal que tu estás nesse lugar. Glória a Deus. Hoje de manhã e agora à noite, o Igor está aqui nos abençoando, né? O Igor veio lá de Vitória, viajou a noite inteira, tocou e cantou aqui hoje de manhã, e está ministrando aqui agora. Terminar o culto, já vai pegar a estrada, que amanhã ele tem compromisso lá com a faculdade. Está formando, fazendo fisioterapia. Mais um aí da saúde aí para abençoar o povo de Deus. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor? Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. É um texto muito comum, muito usado, e nós vamos ter o privilégio agora de vir ao altar e devolver parte daquilo que Deus tem nos dado. Irmãos, ofertar e dizimar é uma honra, é uma honra, é gratidão. Você, quando vem ao altar, você está falando: Senhor, eu reconheço que tudo vem de Ti, porque o homem não recebe nada se do céu não lhe for dado. Tudo que a gente recebe vem do céu, é o Senhor que nos dá. Então, nós temos tantos motivos para agradecer, não temos? Temos? Nós viemos aqui com as nossas próprias pernas, não foi, pastor Aulei? Né? Nós estamos aqui enxergando, ouvindo, né? Tem gente que está com fome. Você quer um sinal melhor de saúde do que fome? A pessoa que está doente, a primeira coisa que ele perde é o quê? É o apetite. A primeira coisa que ele perde é o apetite, né? Então, nós temos muitos motivos para agradecer a Deus. Você veio da sua casa, vai voltar para a sua casa. Uns vieram a pé, outros de ônibus, outros de Uber, outros de carro. Olha para você ver. Ai, que maravilha, né? Então diz assim a palavra do Senhor. Olha onde que Jesus estava. Estando Jesus no templo, observava os ricos depositarem suas contribuições na caixa de ofertas. Então uma viúva pobre veio e colocou 2 moedas pequenas. Jesus disse: eu lhes digo a verdade, esta viúva pobre deu mais que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhes sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo que tinha. Olha, é um assunto que eu não discuto. Eu não sou dizimista. Eu não gosto de ofertar. Gente, isso é um princípio. Eu fui criado dentro desse princípio, e como eu colho os benefícios disso. Tem pastor, tem obreiros, tem pessoas que estão no altar e tem dificuldade de dizimar, né? Pouco tempo um irmão chegou para o pastor e falou: pastor, você está falando sobre dízimo e oferta? Eu detesto esse assunto. Senta aqui, vamos conversar. Aí o pastor: senta aí não, porque esse banco aí é de dízimo. Então vamos lá fora, lá a gente toma uma aguinha lá. Ele falou assim: tá, água também você vai não, porque o bebedor também é de dízimo. Aí o pastor ainda deu uma lavada nele: você é mau caráter, que você não contribuiu com nada disso e vem usufruir. Está usufruindo aí sem participar de nada disso. É muito forte, viu, irmãos? Muito forte. Então, dizimar e ofertar é gratidão. Você vai num restaurante, por exemplo, você é bem tratado. Gente, que custa você dar? Mas já desconta 10% do garçom. Gente, mas o que custa deixar uma notinha de R$10 para o garçom? Não é o valor, mas é você reconhecer. Então, quando você vem ao altar e devolve parte que o Senhor está te dando, você está falando assim: Senhor, tudo foi o Senhor que me deu.
Obrigado pelos filhos, pela casa, pelo cônjuge. Obrigado por essa igreja. Obrigado, Senhor. Obrigado. Então, é uma forma de agradecer a Deus. Amém? Vamos fazer isso com muita alegria? Vamos dar uma salva de palmas, Senhor. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai. O Rei exaltado nos céus, Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Tem vivos aí? A paz do Senhor, povo de Deus. Eu não sei como você chegou aqui hoje, irmão. Talvez você veio sem força nenhuma. Talvez você veio arrastado. Talvez você nem queria estar aqui. Talvez você tenha tentado romper diante dessa luta, dessa prova. Você tem passado por várias tribulações, mas eu já tenho algo da parte de Deus para você nessa noite. A palavra do Senhor vai dizer que o povo do Senhor passa por várias provações, mas o Senhor tem nos livrado de todas elas. Tem livramento para você nessa noite, irmão. Tem livramento para sua casa, tem livramento para sua família, porque o dono do milagre se faz presente na casa. Aleluia. Gostaria de convidar os irmãos a abrir a Bíblia juntamente comigo no livro de Lucas, capítulo 19. Aleluia. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Ele é fiel. Aleluia. Obrigado, Ailton. O Ailton é uma das pessoas que tem mais galardão aqui nessa igreja. Deus abençoe sua vida, Ailton. Quem achou, diga um amém bem alto. E a palavra do Senhor diz assim, e eu passo a ler juntamente com os irmãos. E Jesus entrou e passou por Jericó. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe entre os publicanos. E ele era rico. E ele procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão e porque ele era de pequena estatura. E ele, correndo adiante, subiu em uma árvore de sicomoro para vê-lo, porque ele estava por passar
naquele caminho. E Jesus, ao chegar naquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu devo pousar em sua casa. Soberano Altíssimo Deus, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Senhor, ainda na tua presença, Pai, mais uma vez nós estamos aqui. E eu quero, ó Pai, cada vez mais me diminuir para que o Senhor venha, ó Pai querido, a estar sobre a minha vida e sobre essa igreja. Senhor, mais uma vez eu quero clamar ao Senhor e pedir ao Senhor que eu nada venha falar de mim mesmo, pois eu sei das minhas limitações, eu sei das minhas falhas, eu sei, ó Pai querido, daquilo, ó Pai, que eu tenho feito, mas Senhor, a Tua graça tem nos alcançado. Eu sei, ó Pai, que o Senhor tem usado homens e mulheres aqui nessa terra, para serem profetas, para ser boca do Senhor nessa casa. Senhor, que o Senhor possa usar a minha vida nessa noite como um instrumento nas Tuas mãos, e que possa chegar cura nesse lugar, que possa chegar milagre nessa casa, que possa chegar restauração e salvação nessa casa. Senhor, assim eu te clamo e te peço, e eu faço na autoridade que há no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar glorificando o nome do Senhor. Irmão, está aqui uma passagem que todos nós conhecemos muito bem. Todos nós conhecemos Deus de criancinha, essa passagem de um homem cujo nome era Zaqueu, homem de pequena estatura, que decidiu um dia conhecer quem era Jesus. Com certeza, como era de costume, a fama de Jesus, ela corria entre as cidades. E eu sempre digo isso aqui, porque a fama de Jesus sempre corria entre as cidades, ou de cidades em cidades. A fama de Jesus corria de cidades em cidades, de boca em bocas, porque aonde Jesus chegava, algo diferente acontecia. Aonde Jesus estava, algo diferente acontecia. Quando Jesus chegava, havia milagre. Quando Jesus chegava, havia cura. Quando Jesus chegava, havia libertação. Não importava qual era a situação. Quando Jesus chegava naquele local, aquele local era transformado. E assim, aqui nessa noite, tem acontecido a mesma coisa. Jesus, antes mesmo de você chegar até aqui, Jesus já estava te esperando aqui, porque foi o próprio Jesus que te conduziu até a casa dele, para que você hoje abrisse os seus lábios e começasse a exaltar o nome dele, começasse a glorificar o nome dele, pois somente Ele é digno de toda honra e de toda glória. Zaqueu queria conhecer esse Jesus dessa fama. Zaqueu queria conhecer Jesus que fazia milagre. A Bíblia não vai nos relatar qual era o motivo que Zaqueu queria ver e conhecer Jesus. Mas a Bíblia diz que ele toma uma decisão. Eu quero ver Jesus, mas na minha frente há duas situações. Na minha frente existem dois problemas. O primeiro, eu sou pequeno, eu não consigo enxergar Jesus. A minha limitação e a sua limitação, irmão, às vezes impede de nós vermos Jesus no que nós estamos enfrentando. Se você olhar para o tamanho desse problema, se você olhar para o tamanho da situação que você está enfrentando, e olhar para você mesmo, você vai ver que você é pequeno diante dessa situação. A Bíblia vai dizer que Zaqueu queria ver Jesus. Zaqueu queria experimentar de Jesus. Zaqueu queria conhecer Jesus. Mas estava aí um primeiro problema, ele era pequeno, a multidão era grande, em tamanho e talvez em estatura. Creio que assim como Zaqueu, ali tinha pessoas também de baixa estatura, mas também com certeza existiam pessoas de grande estatura. Isso impedia
de Zaqueu enxergar Jesus. A segunda coisa, Zaqueu era um homem de posses, era cobrador de impostos e muito rico. O segundo versículo que lemos, a Bíblia vai dizer que Zaqueu era um homem de posses. E a Bíblia vai nos dizer que é muito mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Por quê, irmão? Porque o rico, ele fica apegado à sua condição financeira. E nós vamos conver que o dinheiro, ele nos dá uma falsa sensação de poder. Quem tem muito dinheiro, ele acha que nada lhe falta. Ele consegue comprar um bom carro, ele consegue morar numa boa casa, ele consegue pagar um bom plano de saúde. Ele acha que tudo está no seu controle. E muitas das vezes, o dinheiro começa a tomar o lugar de Deus na vida dessas pessoas. E essas pessoas, por causa da sua condição financeira, ela começa a achar que ela é o próprio Deus. Existe uma frase por aí, se não me falha a memória, é um ditado, que diz: se você quer conhecer uma pessoa, dá poder a ela. Quando essa pessoa tem poder e o dinheiro, ele dá uma falsa sensação de poder, nós temos visto isso aí, com perdão da palavra, irmão, da brincadeira, o cabeça de ovo, ele tem achado que ele é o dono de tudo, porque ele tem o poder. Com apenas uma assinatura, ele consegue mudar diversas coisas. O poder dá essa sensação de que você é mais importante do que tudo, e que você pode tudo. Mas aquele que tem o verdadeiro poder, aquele que tem o verdadeiro nome, aquele que está acima de todas as coisas, o nome dele é Jesus. A palavra vai dizer que o nome dele está acima de todos os nomes, no céu, na terra e debaixo da terra. O nome dele é grande, o nome dele é poderoso, e não há nessa terra nome maior que o nome de Jesus. Quem sabe Zaqueu tinha essa sensação, mas ele decidiu a se esvaziar de si mesmo. Ele não olhou para a sua condição financeira, ele não olhou para o seu poder, ele decide: eu quero enxergar Jesus, porque nele está o poder, nele está a essência, nele está tudo o que eu preciso. Ele é dono de tudo, é ele, por ele e através dele que são todas as coisas. Então eu quero esse Jesus, eu quero conhecer, eu quero abraçar esse Jesus. E ele decide subir num lugar mais alto. Eu sou pequeno, mas a minha pequenez não vai me paralisar, eu vou subir naquela árvore. Ei, irmão, nessa noite eu quero falar para você, essa limitação não vai te paralisar. Eu não sei qual é a sua limitação, eu não sei qual é a sua pequenez, mas se você decidir a encontrar Jesus, se você decidir a conhecer Jesus, se você decidir a estar junto de Jesus, você vai se movimentar, e quando você se movimenta, algo acontece. Vou subir naquela árvore. Zaqueu sobe. Quando Jesus está passando naquele caminho, Jesus olha. Algo já me começa a chamar a atenção nessa passagem. Quem subiu na figueira, ou quem subiu naquele sicomoro,
para ver Jesus, não foi Jesus. Quem subiu foi Zaqueu. Zaqueu subiu para ver Jesus. Mas quando Jesus passa pelo caminho, não foi Zaqueu que viu Jesus, foi Jesus quem viu Zaqueu. A Bíblia diz que Jesus, olhando, viu Zaqueu. Jesus olhando, ele viu Zaqueu. Zaqueu subiu aquele sicômoro para ver Jesus, mas Jesus quem viu Zaqueu. Quando você estava naquele bar perdido, irmão, não foi você quem viu Jesus, foi Jesus quem te viu. Quando você estava afundado naquela depressão, não foi você que viu Jesus, foi Jesus quem viu você. Quando ninguém mais acreditava em você, não foi você quem enxergou Jesus, foi Jesus quem enxergou você. Ele te enxergou e além de enxergar, Ele te chama pelo nome. Ele te chamou para o nome, pelo seu nome, irmão. Ele conhece o seu deitar, Ele conhece o seu levantar, Ele conhece a sua essência. A Bíblia vai dizer que antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe, Ele já te conhecia. Ele sabia qual era o nome que a sua mãe ou seu pai iria te dar. Ele sabia qual era esse nome e Ele te resgatou. Ele te chamou mesmo em meio às trevas. Não foi você quem escolheu Jesus. Ele te escolheu primeiro. Lá em cima daquela árvore, ou lá no meio da multidão, a Bíblia vai dizer que os olhos dele contemplam todas as coisas. Se você for no mais profundo abismo, os olhos deles ali estarão te contemplando. Se você for no mais alto monte, os olhos do Senhor vão estar te contemplando. O que isso quer dizer? Que independente aonde você estiver, quando Ele tem um propósito na sua vida, quando Ele tem um chamado na sua vida, quando Ele quer entregar algo para você, Ele te chama e te chama pelo nome. Dilmar passava ali em frente à igreja todos os dias, pagando de bobo, né? Ele passou um dia, e o que aconteceu? Jesus enxergou ele. Dilmar, hoje é o seu dia. Você não vai passar por aqui à toa. Eu tenho escutado o clamor da sua esposa. Eu tenho escutado o clamor da minha serva. Hoje você vai passar e eu vou te enxergar. E quando eu te enxergo, eu te atraio à minha presença. E quando eu atraio para a minha presença, o mais duro coração não resiste a essa presença, essa doce presença. Quem sabe a Adriana, não, Dilmar, quem sabe a Adriana fala assim, não tem mais jeito, eu vou parar de orar. Né, Adriana? Vinha sozinha para a igreja. Quem sabe subia monte, descia monte, fazia propósito, e assim como o Dilmar, tem várias pessoas aqui. Quem sabe, não vou orar mais, não tem jeito. Eu não sei no particular como era a vida dele. Mas quem sabe ela estava orando e cada vez que ela orava, mais ele se infernava na cachaça. Mais ele ia para o Mineirão. Mas um dia, sem ele perceber, os olhos de Jesus o alcançou. E ele disse, é chegada a sua hora. Que a minha presença possa invadir a sua vida. E o que vai me chamar a atenção, irmão, quando Jesus enxerga Zaqueu, quando Jesus vê Zaqueu em cima daquela árvore, ele diz algo que me chamou a atenção nessa palavra e que me inspirou a colocar o título nessa palavra. Jesus diz a Zaqueu dessa forma: Zaqueu, desce, mas desce depressa. Sabe por quê? Porque hoje me convém pousar em sua casa. E eu lendo essa passagem,
Deus colocou no meu coração esse título: o hóspede que transforma minha casa. Ei, Zaqueu, desce correndo, porque hoje eu vou pousar na sua casa. Zaqueu, desce correndo, desce depressa, porque hoje eu vou hospedar na sua casa. Zaqueu, desce depressa, corre, porque hoje a presença, a doce presença, você não vai só enxergar, você vai experimentar essa presença dentro da sua casa. Hoje você veio aqui não somente para experimentar essa presença, mas você veio para levar essa presença para dentro do seu lar, para dentro do seu trabalho, para dentro da faculdade, para dentro da escola. Essa presença vai chegar, e quando essa presença chega, acontece algumas coisas, e eu quero compartilhar com a igreja. A primeira coisa, quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, houve libertação. O versículo de número 7 vai dizer que Zaqueu era um grande pecador. Tanto é que quando Jesus fala que ele vai ficar na casa de Zaqueu, as pessoas começam a falar: Jesus, você vai ficar na casa de Zaqueu? Ele é pecador. Jesus, você vai virar hóspede de Zaqueu, cobrador de imposto? O homem não tem nem tamanho. Você vai ficar na casa dele? Zaqueu era um homem pecador, era um homem falho. E muitos de nós que estamos aqui, irmão, se fosse olhar para nossas condições, se fosse olhar para nossas condições anteriores, não era para Jesus ter investido em mim e em você. Tem pessoas aqui que andavam armado. Tem pessoas aqui que o apelido dele, como o meu, era tumulto. Onde eu chegava eu arrumava tumulto. Onde eu chegava eu arrumava briga, e eu não estava nem aí se eu ia morrer ou se eu ia matar. Tem uma frase que diz aí que se você está no inferno, você abraça o... E você não vai acreditar se eu falar com você que essa frase fazia parte da minha vida. Nasci no evangelho, filho de pastor, primo de pastores. Meus avós, os dois avós, tanto materno quanto paterno, eram diáconos na casa do Senhor. As minhas duas avós eram dirigentes de círculo de oração. Uma frase que o pastor Ari sempre fala, e eu peguei ela para mim: tinha mais tempo de banco do que de berço. Mas eu decidi um dia sair dos caminhos do Senhor. Comecei a me aprofundar a cada vez mais no mundo, experimentando drogas, experimentando bagunças, festanças, noites sem dormir, dando cano no trabalho, porque chegava embriagado, não conseguia trabalhar, ou às vezes ia trabalhar num bafo de cachaça que ninguém conseguia ficar perto de mim. Se fosse olhar a circunstância, você não iria investir na minha vida. Se fosse olhar a sua circunstância, ninguém iria investir na sua vida. Mas mesmo você, muitas das vezes, não acreditando em você, mesmo a sociedade, muitas das vezes, não acreditando em você, você tem alguém que decidiu um dia entregar a sua vida para resgatar a sua vida. A Bíblia vai dizer que ele entregou o único filho dele, e o filho dele entregou a última gota do sangue, para que um dia eu e você estivéssemos aqui, sentados nesse banco, para glorificarmos, para exaltarmos o nome dele. Ninguém acreditava em você, mas Jesus acreditou, e um dia Ele decidiu fazer de você a morada do Espírito. Não merecia, mas a graça te alcançou. Nós continuamos sendo falhos, nós continuamos sendo pequenos,
Mas quando a graça começa a nos invadir, tudo em nós é transformado, tudo em nós é libertado. Zaqueu atraiu a presença de Jesus, fez dele um hóspede. E aquele homem que era pecador, aquele homem que talvez era corrupto, aquele homem que talvez era mentiroso, aquele homem que talvez a sociedade já não acreditava mais nele, Jesus entra na casa dele e traz libertação. Tanto é que uma das coisas que ele fala, ele diz assim a Jesus: Jesus, se eu porventura fraudei, roubei alguém, eu devolvo. E outra coisa, como o Senhor é grande, poderoso e tudo faz e tudo pode, eu decido pegar metade dos meus bens, que eu não estou mais apegado a dinheiro, eu não estou mais apegado ao poder que esse dinheiro me dá, e decido dar a metade aos pobres. Só faz isso quem é liberto. Só tem essa atitude quem é liberto. Quem é liberto, as coisas não prendem mais. Quem é liberto, as coisas dessa terra não atraem mais os seus olhares. Quem é liberto vive para Deus, respira para Deus, caminha para Deus, veste para Deus, trabalha para Deus, dorme para Deus, levanta para Deus. Quem é liberto vive para Deus. Libertação, vamos correr. Segundo, salvação. Versículo 9 diz assim: e disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Segunda coisa, quando nós hospedamos Jesus na nossa casa, a salvação. Eu vejo muitos irmãos que às vezes vêm sozinho para a igreja, ou a irmã, ou o irmão, ou o jovem. Tem muitos jovens aqui na igreja que só ele é crente na casa. É admirável isso. Existem até crianças que somente ela serve Jesus em casa. Uma criança, irmão. Existem esposas, mulheres de Deus, que somente ela é crente em casa. Existem homens temente, homens de Deus, homens de oração, que somente ele e mais ninguém é crente em casa. Existe uma frase que diz que uma andorinha só não faz verão. Quem sabe, você que está aqui nessa noite, já tem muito tempo que caminha sozinho. Quem sabe, você é o único crente da sua casa. E você tem olhado para você e às vezes falado essa frase: Senhor, só eu, uma andorinha só não faz verão. Uma andorinha só, Senhor, não faz a diferença. Quem sabe na sua casa todos vêm à igreja, mas só você é uma pessoa de oração. Aí você pensa assim: Senhor, estou sozinho. Eu sozinho não vai acontecer nada. Mas se você for pegar a trajetória da Bíblia, Deus começa a humanidade com apenas 2 pessoas. Deus não faz uma multidão. Deus não cria uma nação. Deus não faz um monte de bonequinho e vai soprando na narina. 1, 2, não. Deus fez um homem e uma mulher. As décadas vão se passando. O tempo vai se passando. Deus ira com o mundo, vai destruir. Aí decide a não destruir porque achou graça em apenas um
homem. E através de 8 pessoas, Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras, ele decide salvar a humanidade. E assim é feito. Estou esquecendo dos bichinhos, né, irmão? Passa mais décadas. Deus decide, através de um homem, cumprir a promessa na vida desse homem. Então deixa eu falar algo para você da parte de Deus nessa noite. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Deus te escolheu para você atrair a presença dEle para dentro do seu lar e fazer com que Ele se hospede em sua casa. E quando Ele se hospeda na sua casa, a salvação chega na sua casa. Paulo diz no livro de Coríntios, um versículo muito forte. Eu quero trazer para você que você acha que você é apenas uma andorinha, que você é apenas uma pessoa na sua casa. Paulo vai dizer assim em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15. Porque o marido descrente é santificado pela sua mulher, e a mulher descrente é santificada pelo seu marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos. Olha que forte isso, irmão. Por causa que você casou com uma pessoa que não é cristã, o seu filho ia carregar na genética dele a imundície. Mas o versículo não acaba aí, ele vai continuar assim. Mas agora, eles são santos. Sabe por que eles são santos, irmão? Porque um dia, uma mulher, ou um homem, ou um filho, ou uma criança, decidiu hospedar Jesus em casa. E quando ele hospedou Jesus em casa, essa maldição se esvaiu dele. Jesus limpou, Jesus libertou. Então, se você tem atraído, mesmo sozinho, a presença de Jesus para a sua casa, vai haver salvação para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu esposo, para todos que habitam com você. A salvação vai chegar na sua casa. Ei, Zaqueu, não se preocupe. Hoje tem salvação na sua casa. Jesus, mas meu filho está aprofundado no mais profundo abismo. Mas hoje chegou salvação para sua casa. Mas Jesus, o meu esposo, está envolvido no alcoolismo, nas drogas, na prostituição. Mas hoje, em nome de Jesus, chegou salvação para sua casa. Ah, Senhor, minha esposa, meu esposo está decepcionado com a igreja, com o cristão, com o seu nome. Mas se você atraiu a presença, hoje chegou salvação para sua casa. É só Ele que pode salvar. É só Ele que pode libertar. Terceira coisa, cura. Quando Jesus hospeda, Jesus cura. Eu falei no início da minha mensagem, onde Ele chega, algo diferente acontece. Milagre tem que acontecer. Transformação, libertação, cura tem que acontecer. A Bíblia vai dizer no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 21 ao 43. A Bíblia vai nos dizer uma história. A Bíblia vai dizer que existia um homem por nome Jairo, um dos principais da sinagoga, outro que tinha imposição. Vendo Jesus, ele chega próximo a Jesus e diz a ele: Jesus, minha filha está doente em casa. Eu te peço por gentileza, se for da tua vontade,
Eu clamo ao Senhor, eu busco ao Senhor, que o Senhor vá até a minha casa. Quando Jesus vai, Jesus vê e se depara com aquela menina. Jesus vai curá-la. Mas eu vou deixar essa passagem um pouco para mais diante. Porque lá no capítulo de Marcos, perdão, no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 30 ao 31, a Bíblia havia dizer que Jesus estava ensinando na sinagoga. A noite começa a chegar. Jesus, ele para os seus sermões, e a Bíblia diz que ele vai ao encontro de hospedar numa casa de um homem chamado Simão. E quando Jesus chega na casa de Simão, ele é informado que a sogra de Simão se encontrava deitada na cama com uma alta febre. E quando Jesus se hospeda naquela casa, Jesus fica sabendo da condição daquela mulher, Jesus decide a curá-la. Mas Jesus não falou nada. Jesus só impôs as mãos. Talvez você está esperando Jesus falar. Talvez você está esperando um redemoinho. Talvez você está esperando um barulho como um de trovão. Mas eu quero dizer para você nessa noite, a palavra já foi liberada sobre a sua vida. A palavra de cura já foi liberada sobre a sua vida. Não fique esperando muitas das vezes um sobrenatural. Deus é o Deus do sobrenatural, mas Deus também é Deus da simplicidade. Deus é o Deus da grandeza, mas Deus também é o Deus da pequenez. Deus, ele age no estrondo, Deus age no vento, Deus age na água, Deus age na tempestade, Deus age em todas as situações, mas Deus também age na mansidão. Deus cura aquela mulher. E sabe o que vai me chamar a atenção nessa passagem? É que as pessoas ficam sabendo que Jesus estava hospedado naquela casa. E começam a chegar pessoas endemoniadas, paralíticas, enfermas, e todas saíam dali curadas. Deixa eu falar com você, irmão, quando você hospeda Jesus na sua casa, o milagre não é somente para você e para a sua família. O milagre é para todos aqueles que começam a adentrar, começam a rodear a sua vida. A bênção não é somente para você. A bênção é para o seu tio, é para a sua tia. A bênção é para o seu avô, é para a sua avó. A bênção é para o seu pai, é para a sua mãe. A bênção é para aqueles que estão ao seu redor. Porque um dia você decidiu a hospedar Jesus em casa. E quando Ele hospeda em casa, a cura. Talvez você está falando aí, tem muito tempo que Jesus é hóspede na minha casa. Eu ainda não fui curado. Eu ainda não fui alcançada. Tem situações lá em casa, irmão, que ainda Jesus não fez. E se eu fosse olhar, não era nem para mim estar aqui em cima. Mas eu não estou aqui em cima por causa da circunstância ou das situações. Eu estou aqui porque um dia Ele me chamou pelo nome. Na minha profissão a gente vê diversas coisas acontecer. Coisas muito tristes, mas muitos milagres também. Eu ainda não vivenciei. Mas tem amigos que relatam que já auxiliaram em parto de mulheres em lugares caóticos, em lugares difíceis.
E não é o natural de uma mulher dar à luz dentro de um carro, em lugar caótico, sem situação nenhuma, sem ferramenta, sem equipamentos, melhor dizendo. Mas sabe o que é interessante? Quando a mulher dá à luz, nessas circunstâncias, aquele ambiente ou aquela situação não alterou o milagre que ela gerou. O bebê não vai deixar de ser um bebê só porque nasceu no carro. Ele vai ser um carrinho? Não. O bebê não vai deixar de ser um bebê só porque ele nasceu em circunstância desfavorável. Ele vai continuar sendo um lindo bebê. Ele vai continuar sendo um milagre. O que eu quero dizer com isso aqui nessa noite? Que a circunstância que você está enfrentando, que você está passando, a situação que você está vivendo, não vai alterar o milagre que Deus está gerando em você. Não vai mudar o milagre que Deus está fazendo em você. Então não deixe a tribulação, a aflição, não deixe o ambiente que você está modificar o milagre de Deus na sua vida. O inimigo está falando que você não vai conseguir, que você não vai prosperar, que você não vai avançar, porque ainda não aconteceu. Mas a presença de Jesus é dentro da sua casa. O hóspede que faz milagre, que traz cura, está lá. Mesmo em dia turbulento. Quem aqui estava aqui hoje de manhã? E quem aqui viu a pregação? Acho que nem passou. Não sei se colocaram lá. Eu falei com o pastor ali hoje. Pastor, que versículo tremendo. Nós passamos por diversas vezes na Bíblia. Às vezes nos foge alguns versículos. Ou na verdade não foge. Você lê, relê. Mas não é propósito de Deus se revelar naquele momento. Vou revelar para o pastor Ari. Para você, depois você vai escutar. O versículo que diz que enquanto haver terra, sempre vai existir chuva, frio, calor, primavera, sempre vai existir as estações. Isso foi uma promessa de Deus. Mesmo que às vezes as coisas estão meio bagunçadas, se na época era de fazer calor, está fazendo um pouquinho de frio. Mas sempre vai haver chuva, calor e frio. E é assim na nossa vida espiritual. Enquanto eu e você estivermos aqui nessa terra, nós vamos passar por tempestades, por calores, por frios. Por isso que a palavra de Deus vai dizer: quando passares pelas águas, quer dizer que vai passar. Eu não sei nem nadar, irmão. Eu vou afundar. Mas quando passarem pelas águas, elas não te submergerão. Elas não vão te engolir. Você não vai afundar, você não vai morrer. E aí ele vai além. Quando você passar pelo fogo, esse versículo é meu e eu oro ele todo dia. Principalmente nessa época. Quando passares pelo fogo, eita glória, eu vou passar e Deus vai queimar só o fogo espiritual. Eles não te queimarão. Nós vamos enfrentar circunstâncias, irmãos. Nós vamos enfrentar situações difíceis. Muitas tribulações. Eu iniciei a minha pregação falando esse versículo, são muito as aflições dos justos. Mesmo você tendo Jesus como seu hóspede. Jesus não estava dentro daquele barco, irmão. Jesus estava lá no barco. Aí a Bíblia diz que de repente, de uma hora para outra, sobreveio uma tempestade.
As ondas batiam no barco para lá e para cá, o vento soprava, parecia que o barco ia afundar, parecia que o barco ia naufragar, parecia que todos ali, inclusive Jesus, iria morrer, irmão, afogado. O que isso quer dizer? Que o fato de Jesus estar dentro do barco não quer dizer que você não vai passar por tribulação. O fato de Jesus estar dentro do barco não quer dizer que a tempestade não vai vir, que o vento não vai vir. O fato de Jesus ser hóspede na sua casa, ser o dono do seu lar, ser o dono da sua vida, não quer dizer que você não vai passar por tribulação, mas nós vamos passar por tribulação sabendo que um dia, no momento certo, Ele vai se levantar e vai dizer: acalma-te vento, acalma-te mar, acalma-te doença, acalma-te depressão, eu te dou uma ordem do céu, acalma-te, porque hoje o milagre chegou na sua casa. Aleluia. Quantos aqui crê que Ele ainda continua curando, irmão? Eu preciso de algumas curas na minha vida. Ele ainda não fez, mas se Ele é difícil falar isso. Se Ele fazer, Ele é Deus grandão. Mas se não fazer, Ele vai continuar sendo Deus grandão. Por isso que nós não podemos servir a Cristo por causa da circunstância. Mesmo Ele estando no barco, você vai enfrentar tempestade, mas Ele vai dizer a essa tempestade: acalma-te, cessa. Hoje é o fim dessa tempestade na sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus: hoje é o fim dessa tempestade na sua vida. Vai haver cura, vai haver libertação, vai haver milagre, porque o hóspede está na casa. Aleluia, aleluia. Não é porque eu ainda não recebi algumas coisas que o milagre dele não vai chegar. Não é aí porque eu não recebi algumas coisas que ele não pode fazer. Eu já disse isso aqui. Teve um dia que eu paguei de revoltadinho com... Ah, meu Deus do céu, é bobo demais, né? Paguei de revoltadinho com Deus. Ah, vermezinho de Jacó, pequenino, falho. Não vou pregar mais. Não vou gritar mais na igreja. Não vou saltar mais na igreja. Vou lá ficar no banco, quietinho. Deus não me chamou para isso. É bocó demais, né? Vai. Ah, não, tem muita coisa que Deus não fez na minha vida. Eu prego que Deus salva, que Deus cura. E eu oro muitas das vezes, não para a minha glória, para a glória e honra do Senhor. Eu oro muitas das vezes, as pessoas recebem milagres por causa de Jesus. Eu sempre digo algo, irmão: não precisa você acreditar em mim e nem no meu ministério, mas acredita em Jesus. É o único. Mas como o pastor Ari diz, e eu aprendi muito isso, Deus não tem juízo. Ele vai lá e escolhe o Egler, chama ele pelo nome: vem cá, vou entregar algo diferente na sua vida. Deus vai lá, chama o pastor Auley, chama o pastor Ari, vou entregar algo diferente para a sua vida. Chama o Ailton, cachaceiro, coloca um carro, um Porsche na frente do carro dele e fala: vou te chamar, vou te entregar algo diferente. Tá pagando de revoltado. Aí Deus falou comigo assim: você ora, e às vezes eu faço na vida das pessoas. Sabe por quê? Porque eu entreguei isso para você, eu decidi te escolher, te resgatar. Eu decidi investir na sua vida. Eu decidi acreditar na sua vida, mesmo quando você mesmo não acreditava. Então, enquanto eu não faço na sua vida, eu faço através da sua vida.
Irmão, não fique decepcionado, irmão, porque Deus ainda não fez na sua vida. Tem um propósito, tudo na nossa vida tem um propósito. Talvez se tornar um homem mais forte, um homem ou uma mulher mais sábio, talvez se aproximar cada vez mais dele, porque quando ele nos enche de bens, às vezes nós damos uma afastada, né? Às vezes nós damos uma esfriada. E quanto eu não faço na sua vida, eu faço através da sua vida. Então levanta, se posicione, porque eu vou te usar de uma maneira sobrenatural. E Deus está falando para alguém que hoje: levanta, te coloca de pé. Eu te chamei pelo nome, eu te escolhi, eu acreditei em você, eu tenho investido em você. Eu ainda não fiz na sua vida, mas eu posso fazer através da tua vida. Então abra a tua boca, levanta a tua mão, glorifica, exalte, faça o que Ele te mandou fazer. Se é profetizar, profetiza, segundo a vontade dEle. Se é cantar, então canta. Se é pregar, então prega. Se é abraçar, então abraça. Faça o que Ele te chamou para fazer. O dom não é seu. Eu nasci com dom. Nasceu nada, você não nasceu com nada. Ele que te entregou, Ele fez isso aqui, ó. Recebe aí. A Bíblia diz que nós podemos buscar. A Bíblia vai falar que nós podemos buscar dons. Dom de cura, busca dom de cura. De profecia, busca dom de profecia. Mas a entrega é dele. É ele que vai decidir. Receba aí. Não é por merecimento, irmão. Não é por herança. É pela graça. É pela graça que nós somos salvos. É pela graça que Ele nos alcançou. É pela graça que eu e você estamos aqui. É pela graça que nós respiramos. É tudo pela graça. A graça de Deus tem nos alcançado dia após dia. E aleluia, glória a Deus, porque ela se renova todo dia de madrugada. Ela se renova sobre a sua vida, sobre a minha vida. O último, para nós finalizarmos: milagre. O que é definição de milagre? Eu vou simplificar. Milagre é aquilo que acontece que a ciência não pode explicar, que a medicina não pode explicar, que os professores não podem explicar. Uma cura pode ser milagre. Mas você quer ver um milagre maior, que a medicina não pode explicar? A Bíblia diz que havia 4 dias que havia um homem que estava morto. Nome Jairo. 4 dias. Jesus chega lá, como se nada tivesse acontecido. 4 dias que o homem já estava lá, no processo de podrificação. Não tinha mais jeito. A régua já tinha passado. Jesus para na porta daquele túmulo, manda remover essa pedra. Quando removem a pedra, Jesus não põe a mão, Jesus não vai lá dentro, Jesus só libera uma palavra. Ele ora a Deus e diz assim: Lázaro, ô Lázaro, sai para fora. E vem Lázaro, igual a múmia, todo enrolado, porque era costume. Irmão, eu não sei como Lázaro saiu dali, enrolado. Se foi saltitando, se já tinha soltado algumas coisas e ele conseguiu sair correndo. Mas de uma coisa eu tenho certeza e eu sei: quando Jesus chamou, Lázaro veio, irmão, Lázaro saiu. Eu não sei como está a sua circunstância, mas quando Jesus liberar a palavra, e essa noite Ele já liberou essa palavra, vai ter que cessar essa situação, vai ter que haver cura, vai ter que haver, meu Deus do céu, libertação, porque a palavra já foi liberada sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre tudo o que você tem. Aí vem a palavra que eu adiantei um pouco. Vou correr aqui.
o homem cujo nome era Jairo, um dos principais das sinagogas. Marcos capítulo 5, versículo 21 ao 43. Não vou ler, senão vai tornar uma leitura extensiva. Jairo chega perto de Jesus, fala: Jesus, vai à minha casa. Estou com uma situação lá, minha filha está doente, muito doente. Algumas pessoas já disseram que ela está morta. Jesus vai caminhando, mas no meio do caminho acontece algo. Jesus está vindo em direção da casa de Jairo. Jesus estava andando e perto dele um monte de multidão. Vamos lá ver que negócio que vai ser esse. Vamos lá, pastor Ari, ver se Jesus aí vai curar mesmo. Agora o negócio complicou para ele, a menina está morta. Morte é milagre, não é cura. Remédio não ressuscita morto. Ciência não ressuscita morto. Morto é só milagre. No meio do caminho, Jesus andando, Jesus sente algo saindo dele. A Bíblia diz que Jesus para e fala: opa, aconteceu algo aqui, alguém me tocou. Alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Deixa eu falar com você. Talvez a rota do Jesus nessa noite não é a sua casa. Mas se você decidir tocar Ele de uma forma diferente, o milagre pode te alcançar nessa noite. Aquela mulher não se importou com a circunstância que ela estava vivendo. Ela já tinha 24 anos que ela tinha uma hemorragia. Sangue fluindo o tempo todo. Na frente dela tinha uma multidão que o impedia de chegar até Jesus. Naquela época, a mulher era muito discriminada por causa do sangue. Então, se ela tocasse alguém, ela poderia ser apedrejada. Mas ela não olhou para a circunstância. Ela não importou se Jesus estava indo para uma outra casa. Ela decidiu tocar em Jesus de uma forma diferente. Jesus está dizendo para alguém aqui nessa noite: me toca de uma forma diferente, que de mim vai sair virtude. E essa virtude vai te curar, vai te salvar e vai te libertar. Toca em Jesus de uma forma diferente. Toca em Jesus de uma forma diferente. Mas tem multidão, não importa com a multidão. Eu estou sofrendo já tem muito tempo, não importa o seu sofrimento. Toque em Jesus nessa noite de uma forma diferente. E você vai ver a virtude saindo dele e experimentar dele essa virtude. Jesus continua o seu caminho. Chega à casa de Jairo. Chegando na casa de Jairo, vai me chamar muita atenção nessa passagem, irmão. A menina estava morta, mas ali tinha várias pessoas contratadas, que naquela época era normal disso acontecer. Em velórios, mulheres eram contratadas para ficar chorando, com cara de tristeza. Isso dava credibilidade aos familiares. A Bíblia diz que ali tinha essas pessoas fazendo escândalo, chorando. E quando Jesus chega e fala que essa menina não está morta, ela está dormindo, aí a situação muda na hora. Aquelas mulheres que foram contratadas para chorar, para ficar triste, já não estão chorando mais, já não estão tristes mais. Viram para Jesus e falam assim: como pode? Está morta. Aí Jesus diz a essas pessoas assim, ou melhor dizendo, diz ao dono da casa, ao hóspede da casa. O hóspede da casa diz ao dono da casa: tira essas pessoas daí. O que é que eu aprendo com essa passagem, irmão? Antes de Jesus fazer um milagre, a incredulidade tem que sair.
antes de Jesus fazer o milagre que Ele precisa fazer na sua vida, aquelas pessoas que estão ali, não para ajudar, aquelas pessoas que estão ali, não para caminhar com você, aquelas pessoas que foram contratadas, ou às vezes foram enviadas pelo inimigo, para fazer com que você pare diante dessa circunstância, dessa tribulação, vão ter que sair. Deus disse: tira a incredulidade, tira a falsidade, tira tudo aquilo que não convém para mim fazer um milagre. Deus está falando para alguém aqui nessa noite: a incredulidade sai, a falsidade sai, para me dar lugar à minha presença, porque quando eu hospedo, eu curo. Jesus chega naquela menina, levanta aquela menina e diz assim: Talita cumi, levanta e anda. Gostaria que você colocasse sobre os seus pés. Aleluia. Irmãos, Jesus transformou, fez um milagre naquela casa. Jesus transformou, fez um milagre na casa de Zaqueu. Irmão, hoje é dia de salvação nessa casa, amém? Hoje é dia de cura nessa casa, amém? Hoje é dia de milagre nessa casa, irmão. Hoje é dia de milagre nessa casa. Jesus está parado diante da sua casa. Que casa é essa? A sua casa, que é você. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Jesus está parado diante da sua casa, na frente da sua casa, e Ele está chamando você pelo seu nome. Ele está chamando você pelo seu nome. Eu gostaria de convidar a você a vir até a frente, você que precisa de um milagre, você que precisa de uma cura, você que precisa de uma transformação. Não é por causa de mim, irmão, é por causa de Jesus. Eu estou aqui pregando no nome de Jesus, irmão. Jesus te chama pelo nome. Jesus te chama pelo nome. Ele está parado na frente da sua casa. A casa está parada na sua frente e está dizendo: venha, venha até mim. Venha até mim, venha até mim, venha até mim, venha até mim. Você vai experimentar de mim virtude. Eu tenho profetizado nessa casa que hoje é noite de milagre, hoje é noite de cura, hoje é noite de salvação. A salvação vai chegar para a sua casa, para a sua família. Aleluia. Atraia a presença do Senhor, atraia a presença dEle para dentro da sua vida, porque Ele já se faz presente aqui. O vulto dEle se faz presente nesse caso. Aleluia. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida em mais um milagre. Me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz, me chamando pra viver uma história de poder.
chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, e faz um milagre, me toca nesta hora, chama para fora, ressuscita-me. Senhor Deus, nós precisamos do Teu agir em nossas vidas, Senhor. Precisamos que as Tuas maravilhas aconteçam em nossas vidas, Senhor. Meu Deus, eu entrego a vida de cada irmão que está aqui nessa noite, Senhor. Em especial esses que estão aqui na frente, Pai amado, que ouviram o Teu chamado e entenderam, Senhor, que precisavam dar passos de fé, Senhor. Uma atitude de fé, Senhor, uma atitude profética, Senhor, vindo até a frente, vindo até o Seu altar, tocando em Seu altar, Senhor, porque eles sabem que de Ti sai virtude, Senhor, que o Senhor, meu Deus, pode deliberar uma palavra e mudar a vida deles, a situação a qual eles têm passado, Senhor. E, meu Deus, que o Senhor os honre, Pai amado, e que o Senhor realmente delibere essa palavra que eles tanto esperam, Pai amado. Que a cura seja dada, seja liberada sobre a vida deles, sobre a casa deles, sobre a parentela deles, sobre o cônjuge deles, sobre os filhos, Pai amado. Enfim, Senhor, a busca, meu Pai amado, que eles tanto almejam, sejam alcançadas em nome de Jesus, ó Deus. Ó Senhor, que a palavra liberada neste altar, Senhor, ela encontre terra fértil em nossos corações, Senhor. Em nome de Cristo Jesus eu peço isso a Ti, Senhor. Tantos ensinamentos que o Senhor tem trazido a nós, Pai querido, que nós esperemos o Teu milagre, Pai amado. Nós esperamos a Tua voz ser falada, Pai querido, porque o Senhor tem poder. No nome de Jesus tem poder. Nós cremos nisso, nós esperamos isso, Senhor. Temos a certeza disso, em nome de Cristo Jesus. Pai amado, nós iremos iniciar, Pai amado, a partir de amanhã, mais uma semana, Senhor. E que seja uma semana em Tua presença mais uma vez, Senhor. Que o Senhor esteja conosco em cada caminhar, em cada andar, em cada entrar, ó Deus. Que onde que nós estejamos, a Tua presença seja conosco. E que nós sejamos um representante do Senhor, onde quer que nós estejamos, Senhor. Que nós sejamos alvo dos Teus milagres e da Tua libertação, da Tua cura e dos Teus livramentos. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Assim nós encerramos, meu Deus, essa reunião e continuaremos a cultuar o Senhor onde quer que nós estejamos. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Igreja, seja abençoada em nome de Jesus, e os homens aqui à frente para a gente orar. Glórias a Deus.